Oi, gratidão por estar aqui comigo. Você vai assistir um vídeo que eu espero que você goste muito. Antes disso, se inscreve aqui embaixo, dá um like. Beijos. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora e local onde você estiver, que você esteja bem, que vocês estejam bem. Vocês estão assistindo juntos, estão assistindo separados, está falando para os seus amigos vir assistir aqui. Tá curtindo? Tá gostando? Não tá gostando? Fala pra mim. Sabe aquela máxima do português do bar? Que é assim, ó. Não tá gostando? Fala pra mim. Tá gostando? Fala pros outros. E vamos pra frente. Bom, a gente tá na nossa conversa aqui falando sobre passado, presente, futuro, quase uma cigana, né? Quase Mãe Maria de Oxumaré, né? Mas tô brincando com todo respeito às crenças de todos e aos exercícios religiosos. É só uma brincadeira. Tá falando para você disso, onde eu falei para você da mente consciente e inconsciente, falei para você do passado e do presente, falei de algumas dores e falei para você quem é você, né? Então essa questão, esse aprofundamento de quem é você, quanto mais você se aprofunda em você, quanto mais você conhece quem é você, mais você vai se empoderar. Márcio, poxa, eu não quero lembrar de coisas do meu passado, momentos tristes, eu choro muito, Sabe por quê? Porque você precisa mergulhar mais. Sabe por que você precisa mergulhar mais? Porque se você continua lembrando do passado e tendo tristeza, é porque você não criou ainda uma conexão e uma relação que te empodere. Quando você olha para o seu passado, quando você vivencia o seu passado efetivamente e você ressignifica, e eu vou te dar alguns parâmetros para você fazer isso, e não só eu, isso dos estudos, todas as pessoas estudiosas sobre isso falam desses parâmetros, né? Para que você possa, com esses parâmetros, ter um outro olhar. Lembra que eu falei? Se você pensa do mesmo jeito e age do mesmo jeito, os resultados vão ser o mesmo. Não está na hora? Será que não está na hora? Será que não chegou a hora? Não sei se faz sentido para você de passar a olhar as coisas com um outro olhar, de um outro jeito, quem sabe? Então, olha só que interessante. Parte do seguinte princípio. Acolhe isso e se você não acredita nisso, reflita sobre isso que eu vou te falar. Intenção positiva. Normalmente ou naturalmente, talvez naturalmente seja melhor. Naturalmente, as pessoas não fazem coisas com intenções negativas, fazem coisas com intenções positivas. Você está dizendo que o cara que matou alguém, o assassino, o ladrão, ou aquele fulano lá, fez isso com intenção positiva, Márcio? Você está maluco? Não, estou falando para você que aquilo talvez seja a consequência de algo que se originou com uma intenção positiva. Algo... Guarda lá. Estou te falando que o assassinato, estou te falando que o roubo, estou te falando que a corrupção, estou te falando de várias coisas. Talvez seja a consequência de um processo interno de alguém que, levado por circunstâncias, levado por reações, cometeu. Mas provavelmente, certamente, ou de novo, naturalmente, quando essa cadeia de acontecimentos foi iniciado lá atrás, e talvez iniciado lá atrás significa dizer que elas nem tinham conexão lá atrás, né? Então é aquela mulher que era maltratada pelo pai e algumas vezes abusada pelo pai, você sabe disso, né? É aquele filho que não tinha comida, é aquele filho que vinha a mãe se prostituindo para poder trazer comida para casa. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, a gente que na média tem uma vida razoável, com alguma dignidade, não consegue sequer imaginar a maldade e a situação que acontece há muitos e muitos milênios, né? A gente tem estudos aí que a gente diz que a gente já tá na geração 300 mil, algo assim no planeta, né? Então, muitas coisas aconteceram, né? Então, a gente não consegue garantir que aquela pessoa que fez aquilo fez porque, é um filho da puta, é mau cara. Não. Agora, o que eu estou dizendo não significa dizer na relação cristã, perdoe. Eu não estou dizendo em perdão, não estou falando em julgamento, ok? Não estamos falando em julgamento, vamos deixar claro. Estamos falando em como você que está assistindo, como nós podemos usar
uma técnica chamada ressignificação, como a gente pode compreender a partir da questão de que há uma intenção positiva, poder modificar a minha dor no meu passado. Porque eu sou responsável pela minha vida, você pela sua. Aquele que é corrupto, aquele que roubou, aquele que matou, vai ser responsável pela dele. Então, não se trata de neutralizar o que eu estou te dizendo. Se trata de dizer que o que eu estou dizendo cabe para você. Tá bom? Então, quando eu digo para você que eu olho para o passado, eu te digo que existe todo um processo para a gente fazer esse olhar. E quando eu estou dizendo para você que pode ser inclusive um coach, pode ser inclusive uma pessoa da hipnose, da própria PNL, um colega, um parceiro de trabalho, eu estou dizendo para você que essa reflexão vale de qualquer jeito. Né? Porque a gente acaba sempre trazendo a tal do julgamento junto. E aí a gente fala, não, essa situação não vale para cá, vale para lá. Não é isso. Essa situação vale para quem vê sentido nela. Ok? Então, voltando aqui pra gente. Quando eu olho pro meu passado, eu não vejo só coisas traumáticas, né? Eu não vejo só coisas tristes, eu não vejo só dores. Se você está olhando pro teu passado e só está vendo isso, certamente você está olhando de uma forma muito específica, muito limitada. Muito específica, muito limitada. Por exemplo, você lembra do primeiro gole de água que você tomou? Você lembra da primeira vez que você mamou? Você lembra da primeira vez que você comeu uma papinha? Ou você lembra da primeira vez que você botou o pé na grama? Ou você lembra da primeira vez que o seu pai, ou a sua mãe, ou quem cuida de você, ou quem te criou, te deu banho? Você lembra, enfim, de alguma coisa? E agora vai ser muito rápido, presta atenção, porque o seu cérebro vai responder isso em microsegundos, nanosegundos, uma velocidade absurda, e se você não prestar atenção, você não vai ver. Você lembra da primeira vez que você sorriu? Tenho certeza que apareceu para você. Talvez a sua mente consciente, que é quem está me assistindo agora, mais do que a mente inconsciente, não tenha deixado você perceber. Mas houve esse lapso muito rápido, porque você tem isso na sua vida. Ninguém vive, meu amigo, minha amiga, queridos e queridas, ninguém vive só no mal, ninguém vive só na sombra. Né? O Jung já fala em luz e sombra. Né? Se o Freud fala em doença para compreender toda a psique, a verdade é que também existe outro lado. Existe a força, existe a fraqueza. Se existe a fraqueza, existe a força. Se existe a tristeza, existe a alegria. Então, talvez você tenha passado muito tempo só olhando para a alegria. Perdão, para a tristeza. E aí eu parei aqui porque eu me lembrei de uma parte da PNL que diz o seguinte. Olha só que interessante. Se você fica lembrando só de coisas ruins, o que está acontecendo? Um outro tipo de empilhamento, um empilhamento de emoções, tá? De tristeza, por exemplo. Você empilha a mesma situação. Eu lembro quando eu tomei um pé na bunda da minha namorada, do meu namorado. Eu lembro quando eu fui despedida. Eu lembro quando eu queria tanto aquele emprego e não consegui. É muito ruim, eu não sei o que, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Toma cuidado, hein? Quando eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, a gente está falando de uma possibilidade de claro, estou falando radicalizando, né? Lá no fundo você acabar ficando muito triste, e entra numa depressão. Por quê? Porque você achou que você não fez nada certo, porque você achou que você é um incompetente ou uma incompetente, porque você achou que você, porque o seu namorado te chutou, a sua namorada te chutou, porque é isso mesmo, ele tem razão, você que não presta mesmo. Olha só, empilhamento de emoções. Chega uma hora que você começa a dar razão para algo que é contra você. Olha que doideira. Ao contrário. Quando você começar assim, pensa em outra coisa. Pensa que naquele momento, ou naqueles dias, ou logo em seguida, ou um pouco antes, estava tudo bem.
e que aconteceu alguma coisa legal. Por que que você não pode colocar uma emoção legal no lugar de uma emoção ruim? Olha isso. Vamos mudando esse paradigma, essa lógica profunda, essa coisa dentro da sua cabeça que te diz que, de novo, pensar do mesmo jeito, fazer do mesmo jeito, resultados, você responde. Daqui a pouco a gente volta. Tá curtindo? Tá gostando? Comenta aí, fala alguma coisa, anota, debate comigo, diz que não gostou, diz que eu tenho que falar de outra coisa. Eu vou falando, tá bom? A gente vai conversando. Tchau!